Bom, muito boa tarde a todos. Bem-vindos aqui ao segundo seminário organizado pelo Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta. Uma primeira palavra de agradecimento ao professor José Eduardo por nos permitir esta possibilidade de fazer aqui a realização deste seminário, enfim, dentro do âmbito do nosso Observatório para as Condições de Trabalho e Vida. E este seminário vai ter a presença de dois distintos colegas da Universidade de Brasília. O primeiro colega orador vai ser o professor Ricardo Festi, e que nos vem falar sobre a precarização estrutural do trabalho no Brasil, trabalhadores de plataformas digitais. Será a nossa primeira apresentação. Ricardo, muito bem-vindo. E a segunda apresentação vai ser também feita pelo professor Emílio Facas, em que nos irá falar sobre o discurso neoliberal e o fetichismo digital. Uma palavra também de agradecimento aqui aos organizadores deste nosso seminário, a professora Raquel Varela aqui ao meu lado, o professor Roberto Della Santa e a nossa colega Pamela Cabreira, que infelizmente por motivos de aulas não pode estar aqui presente. Um agradecimento também muito especial, neste caso virtual, à professora Ana Paula Marques, da Universidade do Minho, bem-vinda também, e uma saudação aos alunos do mestrado de Sociologia, sejam todos muito bem-vindos, e também um agradecimento especial a todos os presentes e, claro, também uma felicitação às pessoas e aos colegas que nos estão a assistir de modo virtual, tanto em Portugal como no Brasil. Bem-vindos a todos e passo de imediato a palavra ao colega Ricardo Festi para fazer a sua apresentação. Boa noite a todos, todas e todos. Você falando assim, dá para ouvir? Dá para gravar? Tá gravando certinho? Todos estão ouvindo daí bem? Quem está no Zoom? Ok. Bom, boa noite a todos, já, né? Boa noite. Queria começar agradecendo o convite para participar desse seminário, ciclo de seminários, estudos globais do trabalho. Agradecer pessoalmente ao João Ariosa, Raquel Varela, Roberto da Santa, Pamela, que eu acho que eu não conheço, e ao José Eduardo, né, da Universidade Aberta, pela oportunidade de estar aqui em Lisboa, Portugal, podendo trazer um pouco as reflexões e as pesquisas que nós temos realizado no Brasil, em particular na Universidade de Brasília. Eu vou fazer uma fala, né, como o João anunciou, o título é A Precarização Estrutural do Trabalho no Brasil, focado um pouco sobre as novas condições de trabalho que têm surgido a partir das plataformas digitais, tentando trazer um pouco as reflexões a partir das realidades do Brasil, né, dos países periféricos. Esse é um tema que tem uma relevância não apenas teórica, mas também política, ao ponto dos dois principais candidatos à presidência atualmente no Brasil, que foram para o segundo turno, um da extrema-direita e outro da esquerda, colocarem nos seus programas de governo ou nas diretrizes, não necessariamente é um programa de governo, como uma das questões centrais a regulação do trabalho em plataforma. Possivelmente, esse será, independente qual governo assuma, espero que seja o Lula, a questão central que vai estar colocada na próxima legislatura, ou seja, regular esse tipo de trabalho. E é interessante ver a diferença entre as propostas desses dois candidatos, porque, né, demonstra uma divisão, duas divisões, ou algumas das divisões, né, das posições que estão colocadas. Se alguém tiver a oportunidade, está na internet, abriu a diretrizes de governo do Bolsonaro, na terceira página, né, e na verdade a segunda página de texto escrito, já tem a questão da uberização.
né? E ele monta uma tabelinha e está escrito nessa tabela o ciclo da pobreza, né? E o ciclo da pobreza está, entre eles, a exigência de direito do trabalho. Literalmente, está lá. Ou seja, o que eles entendem por regulação, já acho que fica bem claro, é a desregulação, ou seja, uma posição ultraliberal em relação à questão dessas novas tecnologias que têm sido implementadas no trabalho. E no caso do Lula, ele anuncia a regulação. Não diz qual, de que forma, né? Justamente porque essa é uma característica do Lula, o seu poder de negociação e conciliação frente à eleição. Bom, isso para trazer o quanto a questão da uberização, né, ela não só tem a relevância política nesse momento, mas ela se torna importante porque é a questão central sobre o futuro do trabalho, né? Não se trata apenas, portanto, de uma regulação de uma atividade precária, ainda que a discussão política atual seja nesse marco, né? Trata-se centralmente de barrar ou não as tendências de organização do trabalho no capitalismo neoliberal, em contexto da assim chamada quarta revolução industrial ou indústria 4.0. E o que nós temos visto, portanto, é um salto da precarização do trabalho, né? Em particular da superexploração do trabalho. Algo que na América Latina era a regra, né? Da relação entre capital e trabalho, né? Que agora se estende como modelo para todo mundo. Não à toa que alguns teóricos da Europa passam a utilizar a expressão de periferização das metrópoles para expressar, né, a implementação dessa forma de trabalho, o qual eu vou descrever, que tem como característica, ou tem apontado para um aceleramento de um processo de erosão do trabalho assalariado formal e protegido por direitos. Quais direitos? Direitos de jornada de trabalho, né? Direitos gerais, né? Legislativos, jornada padrão, salário acordados, o direito à sindicalização e etc. Além de universalizar, há também um potencial, né, de organização do trabalho, dessa organização do trabalho se expandir para a maioria das categorias profissionais, por isso a sua importância. Esse processo, por sinal, já está acontecendo, em algumas atividades, não apenas aquelas que ganharam destaque, como motoristas e entregadores por aplicativos. Nós temos visto a uberização em atividades de cuidados, professores de educação básica, empregadas domésticas, corretores e nos chamados microtrabalhos. Numa definição rápida, a uberização é um modelo de organização do trabalho pelo capital que leva o princípio da exteriorização das atividades ao extremo, ou seja, há uma atomização e individualização das tarefas e isolamento dos trabalhadores e trabalhadoras nesse processo, uma maior flexibilização das jornadas, dos salários e dos direitos. Além disso, as empresas encontram uma maneira de desresponsabilizar-se das obrigações com esses trabalhadores e trabalhadoras, ao não reconhecer o vínculo de emprego, por exemplo. Há também o processo de desprofissionalização das atividades e de deslugarização dessas atividades. É possível fazer, em alguns casos, ou muitos casos, um trabalho em qualquer lugar. E, como consequência, trabalhadores e trabalhadoras assumem cada vez mais os custos do próprio trabalho. Por favor, me controla o tempo. Fica tranquilo, Ricardo. Vou fazendo sinais. Tá bom. Eu costumo marcar e eu esqueci. A expansão dessa atividade de trabalho, né, na minha visão, ela se beneficiou nos últimos anos de 4 fatores. A crise econômicas do capitalismo, as reformas nos códigos de trabalho, ocorrido em vários países, as transformações tecnológicas e, por fim, né, a pandemia de Covid-19, que acelerou a sua implementação. Eu vou rapidamente falar desses 4 fatores. Primeiro, sobre a crise econômica do capitalismo e, consequentemente,
como uma de suas consequências, o empobrecimento da população, em particular daqueles que vivem do trabalho, os assalariados, o que tem permitido o aumento do desemprego e, portanto, do exército industrial de reserva e a queda dos valores relativos dos salários, né? Para a gente citar um filósofo que nós gostamos muito no Brasil, influenciado por Ricardo Antunes, Estevam Mesaros, o capitalismo vive de crise estrutural desde os anos 70. Isso quer dizer que o capital tem dificuldades em se autorreproduzir sem recorrer a instrumentos de contratendências, tais como as inovações tecnológicas, que permitem uma maior intensificação da extração do mais-valor, a obsolescência programada das mercadorias, que acelera o consumo, a hiperfinanciarização da economia, um aspecto essencial para entender as plataformas digitais, com os altos investimentos de capital de risco nessas empresas, que, em geral, algumas delas, como a Uber, são deficitárias, e, sobretudo, uma atuação intensa do capital via Estado contra o trabalho, por meio de repressão ou desregulamentação das relações trabalhistas. No entanto, ainda que essas contratendências atuem, elas não conseguem impedir crises menores ou de maiores magnitudes, como foi a de 2008, 2009 em todo o mundo. Eu também acrescentaria um outro elemento, que, de certa forma, Mesaros e outros autores abordaram, que são as engenharias sociais que atuam para atingir as subjetividades das trabalhadoras. Se trata apenas da propagação da ideologia dominante sobre o trabalho, que permite, por essa via, criar formas de consentimento ao capital, mas, sobretudo, de uma atuação sobre as emoções, os sentimentos, as vontades e desejos dos indivíduos, que autores como Dardot e Laval chamou de a nova razão do mundo, ou que outros autores, como Giovanni Alves, no Brasil, chamou de captura da subjetividade. É nesse campo que entra, por exemplo, a ilusão do empreendedorismo de si mesmo, ou da autonomia de trabalhadores e trabalhadoras diante do poder do capital. Eu não vou me estender sobre esse aspecto, porque eu acho que o Emílio vai tocar nisso em sua fala. Por favor, não se estenda. Na minha fala durou 1 minuto. Não vou fazer isso. O outro aspecto que é sobre as reformas trabalhistas, em particular no Brasil, nós tivemos nos últimos anos, de 2017 para cá, um salto da desregulação do trabalho, ou de ataque ao mundo do trabalho, dando alguns exemplos, a lei de terceirização, que permitiu a extensão da terceirização para as atividades fins, não apenas as atividades meios, a reforma trabalhista de 2017, que mudou mais de 100 pontos do Código do Trabalho brasileiro, e a alteração da relação dos sindicatos com a sua base, acabando com o imposto sindical, que permitia o financiamento dos sindicatos. Na prática, este conjunto de leis produziu a maior alteração do Código do Trabalho no Brasil, com consequência que ainda não reverberou sobre o mercado de trabalho, devido à recessão que ainda vivemos. Dentre as modificações ocorridas estão criação de contrato de trabalho intermitente, a maior flexibilização da jornada de trabalho, a introdução da possibilidade de remuneração por horas, produtividade ou gorjeta, a redução do papel dos sindicatos como intermediários nos conflitos e negociações, sérios obstáculos aos trabalhadores para acessarem a justiça do trabalho e, por fim, a ampliação da terceirização, como eu já citei. Nesse contexto, que o trabalho digital ganha relevância, e ganha relevância com a aceleração que vai ocorrer a partir da pandemia de Covid-19, que seria o meu 4º ponto, já adianto. O terceiro ponto são as transformações tecnológicas, em especial com a automação algorítmica, a robotização e a digitalização. É nesse contexto que se desenvolve a plataformização, o sistema que permite a intermediação entre empregadores e trabalhadores. Veja que a plataformização ela é um processo fundamental para a uberização. Ela é o suporte técnico central, mas a uberização não se restringe à plataformização. O teletrabalho, por exemplo, que não necessariamente é uberizado, é uma modalidade plataformizada. Eu vou fazer essa distinção depois na minha fala. Então, a gente chega nesse cenário, a partir do fim da Covid, eu espero que seja o fim, eu acho que sim, de Covid-19, em que
Como o nosso colega Ricardo Antunes colocou no seu último livro, nós tivemos um laboratório de experiência do mundo do trabalho, onde se avançou na intensificação da digitalização, das modalidades de teletrabalho e das plataformas digitais. O que são as plataformas digitais? Para entrar diretamente no tema. Podemos entender as plataformas digitais constituem não apenas uma inovação tecnológica, mas também um novo espaço para modificar as regras do jogo em relação ao trabalho e ao emprego. O emblemático disso é que, por representarem uma nova tecnologia, um novo ramo da economia, atuam conscientemente buscando as brechas e as marginalizações vigentes, adentrando, em alguns casos, na ilegalidade. Portanto, o crescimento desse setor veio acompanhado de um aumento da precarização do trabalho, por inúmeros novos casos de litígios e por pressões para mudar as regras comerciais e sociais. Assim, assistimos ao nascimento de formas de gestão da economia e do trabalho que indicam ao aprofundamento das técnicas já desenvolvidas no modelo de produção flexível. A nova fase da automação digital e da gestão algorítmica tem produzido uma reorganização da divisão internacional do trabalho, com a aceleração do processo de deslocalização, como já coloquei, ou deslugarização, com modalidades como o trabalho remoto e o nomadismo digital, uma modalidade muito forte em Portugal. É o caso, por exemplo, dos microtrabalhos, das microtarefas, realizadas por empresas como a Amazon Mechanical Turk. Essas empresas levaram o princípio da divisão das tarefas no taylorismo ao extremo, diminuindo ao máximo os tempos mortos. Ao externalizar, subcontratar um conjunto de tarefas específicas, a produtividade se eleva, muito acima que se elas fossem realizadas dentro de uma única empresa. E eu queria, na minha fala, destacar essas duas modalidades que aparecem como centrais: o teletrabalho, localizando-se no Brasil, e o trabalho de entregadores, por aplicativos. Durante a pandemia de Covid-19, muitas categorias migraram suas atividades para ambientes domésticos. Segundo os dados estatísticos do Brasil, chamado PNAD, em julho de 2020, cerca de 10% da população ocupada se encontrava na modalidade remota, representando entre 8 a 9 milhões de trabalhadores do setor público e privado. Antes da pandemia, em 2019, os dados já mostravam uma alta de 72,4% no número de trabalhadores e trabalhadoras em teletrabalho, se comparado a 10 anos atrás. Quanto ao perfil, a maioria nessa atividade são mulheres brancas, de nível superior completo, na faixa de 30 a 39 anos de idade. Dentre as atividades em teletrabalho, 40,7% são do setor público federal. Não é uma novidade o teletrabalho no Brasil, Ele começa a ser regulado na forma que o conhecemos hoje em 2011, com alterações na CLT, no Código do Trabalho. E ao longo dos anos seguintes foi sendo implementado em vários setores ou unidades da federação. Por exemplo, o Distrito Federal, onde eu estou localizado, a capital do Brasil, foi a primeira unidade da federação a adotar em todo o seu quadro de funcionário público a possibilidade de teletrabalho, por meio de 2 decretos. Nesses decretos, o teletrabalho é definido como modalidade de trabalho realizado de forma remota com a utilização de recursos tecnológicos, que sejam passíveis de controle, possuam metas, prazos e produtos previamente definidos. Essa definição nos coloca uma série de questões. Como seria o local de realização do trabalho, fixo ou móvel? Qual a frequência da realização do teletrabalho? Seria ele híbrido ou integral? Como serão os contratos de trabalho, parciais ou integrais? Como se configurará a jornada de trabalho? E, por fim, como será o controle da frequência, dos horários, do controle sobre as tarefas e a quem recai as despesas com os instrumentos do trabalho, a internet, o computador, a energia, etc. Assim, os principais riscos do teletrabalho são a não limitação do tempo de trabalho, a conciliação entre vida pessoal, familiar e profissional, as condições de trabalho e segurança, o nível de privacidade, segurança e saúde, os riscos de isolamento social,
a possibilidade de penalizar muito mais as mulheres, que acabam assumindo uma carga maior com o trabalho doméstico, de cuidados, as duplas jornadas, entre outros. Segundo dados realizados pelo IPEA, o Brasil possui, em média, pelas características do seu mercado de trabalho, um percentual de 22,7% de pessoas em potencial de teletrabalho, que corresponde a 20,8 milhões de pessoas. Nota-se, no entanto, que o Distrito Federal apresenta maior percentual de potencial de teletrabalho entre as unidades da federação, por ser uma região com forte presença de funcionário público. Como eu já disse, o período da pandemia serviu para acelerar esse processo, né? Há quase, acho que um debate que está colocado, vou pular essa parte, é quais vão ser os desafios, né, principalmente para o movimento sindical, na adoção do teletrabalho. Eu tenho participado desde que voltamos a ter uma normalidade, as atividades presenciais. Eu já participei, acho que, de 3, 4 congressos de debate com sindicatos, e é impressionante o quanto que as categorias, principalmente do serviço público, estão impressionadas e querendo seguir na modalidade de teletrabalho. E isso tem preocupado, né, causado uma preocupação, né, dos dirigentes sindicais, justamente por perder uma base e por perder pessoas que podem estar no local para se organizar, né? Então, essa é uma questão que vem, e me parece que não tem muito retorno à implementação da modalidade de teletrabalho. Quando me perguntaram se eu era favorável ou contra, né, eu sempre respondo, bom, o teletrabalho é óbvio que traz comunidades, principalmente se você pensa os custos que você tem de deslocamento, o tempo que se perde, mas a adoção dessa modalidade num contexto de capitalismo neoliberal, né, há um risco enorme da perda de direitos. Então, essa é uma questão, é um desafio que está colocado para a organização de trabalhadores e trabalhadoras. Um outro aspecto que eu queria destacar da plataformização era os entregadores por aplicativos, né? A gente tem trabalhado, pesquisado nesses últimos 3 anos em Brasília essa categoria. Ela é difícil de se mensurar. Os dados estatísticos hoje não conseguem captar a quantidade do contingente de entregadores em motoristas e aplicativos, porque eles não se enquadram dentro das perguntas que são tradicionalmente colocadas. A gente conseguiu aproximações, né? Temos em torno de 1 milhão de motoboys, motogirls, que trabalham com delivery, né, vinculados às plataformas digitais. E essa categoria aumentou durante o processo da pandemia de Covid-19. Elas passaram a se tornar essenciais, ainda que suas vidas se mostraram não essencial para o capital. Isso fez com que houvesse também um ganho de consciência dentro dessa categoria. Em 2020, nós assistimos à emergência de uma série de mobilizações, né, chamado no Brasil de break dos apps. Foram paralisações ou tentativas de paralisações nacionais, né, organizada, portanto, em várias cidades, para reivindicar melhorias das condições de trabalho, aumento das taxas de entrega, e questões básicas, como o direito a ter um banheiro, né, o direito a almoçar. Ou seja, hoje, entregadores de aplicativos, talvez os entregadores de aplicativos, mais do que os motoristas de aplicativos, são a vanguarda da precarização do trabalho, né? É a expressão máxima da uberização do trabalho. Eles assumem os custos do trabalho, né? As empresas se desresponsabilizam, e é uma dificuldade muito grande nessas mobilizações fazer a reivindicação às empresas, porque elas não reconhecem. Se não reconhece a categoria como seus empregados, não reconhece as representações sindicais ou associações. E, portanto, não negociam. Não houve negociação. A partir de um determinado momento, ao se perceber isso, o movimento passou a fazer a sua luta para as esferas do Estado, principalmente as assembleias legislativas locais, estaduais ou Congresso Nacional, com projetos de leis que tentassem regulamentar parte ou toda a atividade de trabalho.
Em Brasília, para se ter uma ideia, uma reivindicação que mobilizou a categoria foi os pontos de apoio, ou seja, a criação de lugares em que houvesse banheiro, internet, um lugar, um banco para se descansar, uma tomada para recarregar o celular. Se a gente pensar do ponto de vista sindical, é o básico, do básico, né, para as pessoas terem dignidade na vida. Não é a questão salarial, né? Então, isso cria também novos desafios para a organização dessa categoria, que não tem sindicato, ou quando tem, são sindicatos ligados à velha forma de organização do trabalho, ser elitista ou regulado, conhecido como motoboys, no caso do Brasil. E na pesquisa, eu agora vou encerrando para não me estender demais, né? Nas perguntas que fizemos com eles, nas entrevistas, havia uma divisão muito grande nessa categoria que volta, né, às propostas dos candidatos. Porque um setor se vê enquanto autoempreendedor, vê na atividade, enquanto entregador e aplicativo, uma certa liberdade no seu trabalho e, portanto, não querem se vincular ao tradicional trabalho assalariado formalizado, né? Se vê enquanto empreendedores, autônomos, independentes, microempresários, querem regulação, né? Mas não nessa forma. E é muito importante ouvir o porquê eles se veem, ou eles se colocam nessa posição. Teve um que me respondeu assim, o trabalho elitista, que é o trabalho regulado no Brasil, né, era horrível, porque eu trabalhava numa farmácia, eu tinha um patrão que me assediava, eu tinha um horário para entrar, um horário para sair. Então, a ilusão ou o discurso que as plataformas conseguiram ocupar em torno dessa questão da liberdade, da flexibilidade, atinge, né, concretamente esses trabalhadores. Trabalhadores que, historicamente, sempre foram precarizados. Em sua maioria, estiveram na informalidade. O termo gig economy, no Brasil, não tem sentido, porque nós temos gig economy desde a escravidão. Aliás, a primeira categoria a fazer uma greve no Brasil foi de entregadores. Em 1853, 57, em Salvador, que tinha negros, escravos e libertos, né, paralisando a atividade de entrega de mercadorias na cidade. O outro setor, sim, quer que a atividade seja enquadrada formalizada, com direitos trabalhistas. E essa questão, ela vai eclodir e será, acho que, o grande debate colocado no próximo período. Enfim, eu queria fazer uma fala nesse sentido, não quero me estender muito no tempo, e deixo depois o espaço para o debate. Tem muitas outras coisas, como a gamificação, outras formas, a forma de remuneração desses trabalhadores que eu posso deixar para o próximo momento. Obrigado. Obrigado, João. Ficar para o segundo lugar é difícil por causa disso, né? Porque a gente cumpre aí, tem uma promessa, uma expectativa que é criada a partir da fala muito importante do Ricardo. Vou tentar manter o nível, enfim, fazer um grande esforço dentro da ideia neoliberal aí de, né, superação de limites. Vou tentar superar meu limite e fazer uma fala à altura, né? Bom, boa noite a todos. Eu gostaria, né, primeiramente, de reforçar os agradecimentos que Ricardo já fez ao Observatório, ao professor João, à Universidade Aberta, por abrir esse espaço, por essa possibilidade da gente conversar essa noite, né, e falar um pouquinho aí dessas desmesuras, dessas novas, velhas formas de trabalho, né? Acho que é fundamental no tempo que a gente vive, enfim, isso não só a nível, claro, do Brasil, mas a nível mundial, né? Essa possibilidade da gente ter esse espaço de construção coletiva, uma rede de cooperação e solidariedade. Então, é sempre com muita alegria e com muita esperança que que participo desses eventos, com essa possibilidade da gente fazer essas trocas, né? Queria falar da honra também de dividir a mesa com o professor Ricardo, meu colega de Universidade de Brasília, mas que
tivemos que cruzar o oceano para fazer a nossa primeira atividade juntos. É verdade. Nunca trabalhamos em Brasília juntos, nunca fizemos uma mesa. E aí, quando conversei com o Ricardo, ele falou, não, eu vou estar em Lisboa. Eu falei, pronto, vai ser lá que a gente vai fazer a nossa primeira parceria, né? Bom, primeiro eu queria começar falando que esse tema é um tema que me é muito caro, assim, né? E falar um pouquinho desse percurso de interesse sobre, bom, as novas velhas formas de trabalho, né? E de gestão do trabalho, e de que forma que o discurso neoliberal ele acaba, né? Trazendo, aí puxando um pouco do que o Ricardo falou, desse processo de captura da subjetividade ou dessas engenharias sociais, né? De que forma o discurso neoliberal, como uma característica cultural, acaba reforçando ou, enfim, definindo um pouco dessas colocações, né? Para ser um pouco mais específico, eu me recordo muito bem, assim, esqueci que eu estou ali na filmadora, né? Trabalho plataformizado, olha lá, gente, estou grato lá, isso, a pessoa está mais perdido do que qualquer coisa, mas vamos lá. Eu queria trazer aqui uma rápida vinheta, né? Que acabou me servindo como impulso ou como pólvora, gatilho, para começar esse meu percurso de estudo sobre o discurso neoliberal. Em 2018, quando o então candidato à presidência, né, antes do pesadelo começar, Jair Bolsonaro foi eleito, um estudante me procurou a uma determinada altura e falou assim, por quê? Por que as pessoas compram esse discurso, né? Ele falou assim, como é que pode, né? Assim, e na época ele usou, inclusive, o caso dos entregadores de aplicativo. Ele falou assim, mas está na cara que eles vão ser prejudicados e tem uma grande quantidade de entregadores que é favorável. O que acontece, né? Muito ansioso, assim, de tentar compreender. Eu falei, olha, obviamente a resposta ela nunca é simples, né? É uma resposta que demanda aí um mergulho histórico e para a gente fazer uma compreensão mais. Mas aquilo me deixou uma certa pulga, né, atrás da orelha, de entender de que forma que o discurso ele se constitui, né? Que é um discurso pautado pela racionalidade, né, econômica, pela lógica econômica, e que acaba se arvorando e tomando todos os aspectos da cultura em si. Então, esse é um pouco do ponto de partida que eu tomo, né, e Ricardo fez aí a menção ao Dardot e Laval. Esse é um pouco do ponto de partida que eu tomo de justamente a compreensão do neoliberalismo como algo que se arvora, que sai da esfera meramente de política econômica e acaba criando quase um imperativo de vida, né? Assim, uma forma de ser ideal, um self ideal, e aí, logicamente, não só na esfera da vida privada das pessoas, né? Mas um modelo, um ideal de trabalhador, que é esse trabalhador desregulado, sem lugar e assim por diante. Né? Então, esse é um pouco do ponto de partida que eu tomo, a partir de uma perspectiva macrocultural crítica, da gente fazer uma compreensão de quais são os elementos dessa cultura neoliberal, dessa dita cultura neoliberal, que se expande a partir de uma lógica econômica, que acaba sendo reforçada em diferentes meios, em diferentes formas e diferentes, né? Tanto nas conversas cotidianas entre as pessoas, quanto, obviamente, na grande mídia, nas capas de revista e assim por diante. Né? É importante reforçar isso, né? Então, essa minha fala e os estudos que eu venho conduzindo, eles têm como base, né, essa perspectiva macrocultural, um diálogo, né, com a crítica social do trabalho e, fundamentalmente, os resultados de pesquisa e de escutas feitas com trabalhadores e trabalhadoras realizados no âmbito do Núcleo Trabalho, Psicanálise e Crítica Social da Universidade de Brasília, né, que é coordenado por mim e pela professora Ana Magnólia Mendes, que também é nossa colega, né, nessa caminhada aí para tentar entender um pouco desse cenário. Acho que o primeiro grande desafio, né, que se coloca quando a gente chama e fala de uma cultura ou de um discurso neoliberal é justamente a polissemia do que a gente entende por neoliberalismo, né? E de que forma
justamente essa polissemia, ela acaba muitas vezes, vou usar um termo bem coloquial aqui, ela acaba jogando contra nas possibilidades de definição de quais são os limites desse discurso, né? Então, parece que tudo vocês chamam de neoliberalismo, tudo é culpa do capitalismo, isso é uma coisa assim, etc., né? A definição dessas fronteiras, né? E é um termo que, de fato, tem sido usado de uma maneira muito recorrente, né? E aí, claro, né, assim, eu reforço aquilo que eu falei, a minha intenção aqui não é fazer uma discussão sobre a terminologia em si, e aí você tem inúmeros autores que têm muito mais propriedade, que fizeram um mergulho muito mais adequado do que aquilo que eu posso fazer, né? Independente do termo que a gente usar, enfim, neoliberalismo, liberalismo econômico, ultracapitalismo, ultraliberalismo, enfim, independente disso, o que eu quero marcar aqui, né, enfim, para a discussão do que se apresenta como discurso neoliberal e como se apresenta como cultura neoliberal, é justamente aí que eu vou fazer uma citação ao Thierry Guilbert, né, uma visão empreendedora e puramente econômica da vida e de todas as atividades humanas. Então, a intenção é justamente a gente fazer digamos, esse cercado, né, para a gente compreender isso. A segunda questão, né, e aí que envolve isso a partir do momento que a gente entende o neoliberalismo como uma cultura, né, como algo para além da política econômica, a gente passa a discutir de que forma que esses valores, esse ideal, esse sujeito ideal do neoliberalismo, de que forma isso se consolida ao longo do tempo, né? E aí, evidentemente, não há como fazer esse tipo de discussão sem a gente remeter para o uso da própria linguagem, né? E de que forma que esse discurso ele vai sendo construído ao longo do tempo, né? Inevitavelmente, vou citar aqui duas frases, né, muito batidas também, já bastante célebres, da Margaret Thatcher, né? É um pouco do que ela fala quando ela fala, bom, economia é o método, o objetivo é mudar o coração e a alma, né? E ela fala essa frase, né, no contexto, a gente vê sempre essa frase sendo repetida. Eu fui ler a entrevista, né, que é uma entrevista que ela dá ao jornal Sunday Times, em 81, e ela está falando da irritação, né, que ela tem com o fato das políticas de 30 anos anteriores terem sido direcionadas, e aqui é aspados mesmo, é o jeito que ela fala, direcionados a uma sociedade coletivista, se esquecendo de uma sociedade pessoal, que para mim não faz muito sentido, mas ok, é a ideia dela, né? E ela reforça isso numa outra entrevista que ela fala, não existe essa coisa, né, de sociedade coletivista, existem homens e mulheres como indivíduo e existem famílias. E aí ela traz uma afirmação que é bastante emblemática, né? A qualidade de nossas vidas dependerá de quanto cada um de nós está preparado para assumir a responsabilidade por si mesmo. Não é à toa que essas frases são célebres, né? Assim, são frases bastante ilustrativas do que se tem de lógica do ponto de vista cultural, né? E já anuncia, de uma certa maneira, que dentro da ideia dessa cultura, né? Dessa mudar o coração e a alma, para dizer um português mais coloquial, é a ideia, a noção do cada um por si, né? Olha, se você está pronto para assumir essa responsabilidade, ok, você vai ser bem-sucedido, você vai ter sucesso, você vai ser uma pessoa feliz, e etc., né? Se não, bom, não existe sociedade coletivista, de novo, repito aqui, é uma citação direta, uma coisa que ela fala, né? E aí você está fadado, então, a um outro lugar ou a um não lugar, né? Fundamentalmente, essa lógica, ela estabelece uma das primeiras características mais fortes da cultura neoliberal, que é, também, usando aqui termos mais coloquiais, é basicamente a lógica de que existem vencedores e perdedores. Na vida, vai existir quem vai vencer, vai existir quem vai estar numa situação, né, mais privilegiada, e o perdedor, a pessoa que não tem essa capacidade ou não tem enfim, esse brilhantismo de sobreviver a essa selva, ele está excluído, né? Essa é uma característica muito importante para a gente compreender de que forma, primeiro, né, essas características culturais acabam sendo, muitas vezes, né, como é que eu posso colocar? Elas acabam sendo assumidas pelas próprias pessoas,
né, como algo absolutamente verdadeiro, né? E de que forma a gente, então, passa a falar se existe vencedores e perdedores na vida, a gente está falando, obviamente, de algo que é muito, ou principalmente, mediado pela situação de trabalho. A segunda grande questão que eu queria levantar aqui, antes de entrar propriamente, né, no que eu estou chamando de discurso neoliberal, eu também não vi quando começou a minha fala. Fica tranquilo, tá? Emílio. Fica tranquilo que eu vou dando nota de... Corta o microfone, qualquer coisa. A segunda grande questão que eu queria chamar, né, de atenção com relação a isso, né, é de que maneira a gente pode articular, e aí esse é o segundo ponto que eu quero levantar na minha fala, né, de que maneira a gente pode articular a relação entre esse discurso, né, entre essa forma de anunciar e de vender os valores da cultura neoliberal e a tecnologia em si, que aí vai fazer uma ponte justamente com aquilo que Ricardo começou a falar. Né? Para a gente entender um pouco desse processo, né, assim, eu queria falar de uma maneira muito pontual, né, de como esse dito discurso neoliberal, essa forma de comunicação no neoliberalismo, ele acaba assumindo uma característica de uma linguagem mitológica, né? E aí o que é que a gente está chamando aqui de linguagem mitológica, né? Mitológico, por um lado, porque as narrativas elas são, de fato, quase fantásticas, né? E aí a gente tem acesso nos jornais, nas redes sociais, enfim. Como é que é o nome daquela rede? No LinkedIn, né? Narrativas fantásticas, de pessoas que salvaram um cachorro, que salvaram, né? Assim, nossa, pagou o ônibus para a pessoa conseguir atravessar a cidade, etc. É um discurso, de fato, que se sustenta numa lógica fantasiosa. Tá? E aí eu sempre brinco o seguinte, é a inversão da narrativa mitológica clássica, porque na narrativa mitológica clássica, a gente tem divindades, as histórias são centradas em divindades, que, ao longo da história, vão apresentando características dos mortais, né? Então, que se cedem a tentações, etc, etc. Na mitologia neoliberal, a gente tem a inversão. São os mortais que precisam, que são vendidos ou que são colocados numa posição de ter características de divindades. Imortais, onipotentes, totalmente livres, etc. Você desconsidera o contexto e você coloca, então, né, citando um artista brasileiro muito famoso, Raul Seixas, né, eu brinco que a promessa do discurso neoliberal é basta ser sincero e desejar profundo. Né? Se você for sincero e desejar profundo, como diz a música, você será capaz de sacudir o mundo, ainda que, claro, imagino que Raul Seixas não estava pensando no discurso neoliberal, ele e o Paulo Coelho estavam pensando em outra coisa quando escreveram a música, mas fazendo um pouco dessa lógica. Isso se alinha, né, gente? Aí eu falo de um lugar, eu sou psicólogo, tenho doutorado em psicologia, sou professor do curso de psicologia. Isso se alinha a diversas novas não tão novas assim, formas da psicologia se inserir dentro do discurso sobre o trabalho. Né? E aí você tem uma emergência, não é algo novo, mas você tem, por exemplo, a emergência da psicologia positiva como uma nova forma de pensar, né? E de colocar o sujeito sempre nesse lugar dessa suposta autossuficiência. Então, olha, eu brinco, né? Eu brinco com os estudantes, falo assim, como é que é? Se perdeu o ônibus, muda isso, é o mindset, você seja seu próprio ônibus e vai a pé, você consegue, você vai transformar. Vira um avião, vira um helicóptero, né? Basta você ter muita força de vontade que você vai conseguir. Gente, eu faço muita brincadeira, porque é a minha forma, inclusive, de lidar com a minha própria angústia frente aos absurdos, tá? Não repare. Mas o discurso, por mais que pareça absurdo, né, ele é repetido de uma certa forma. Esse discurso ele é repetido. Então, claro, obviamente, né, acho que não. Ninguém fala para outra pessoa virar um ônibus, né, ou virar um carro, virar um helicóptero. Mas elas falam, bom, você pode ser um empreendedor. Né? E é engraçado, depois eu vou fazer um comentário final sobre isso, como os próprios entregadores eles ficam, né? Nessa própria, que é um discurso em curto-circuito,
que o tempo inteiro ele fica entrando em contradição, mas ele é muito disso, assim, olha, o meu colega está reclamando de uma condição ruim, porque ele é entregador de aplicativo, mas eu rodo 14 horas por dia e eu ganho, sei lá, 4 mil, 5 mil reais, eu tiro aqui limpo. Tá? É um discurso, de fato, né, de uma certa forma escamoteado, né? Ele é algo que mostra sem mostrar, e essa é uma característica do discurso mitológico, né? Ele mostra sem mostrar. Então, ele está na cara e não está, né? Como, por exemplo, bom, a gente tem um conto do Edgar Allan Poe, enfim, há uma carta que precisa ser escondida e a pessoa que precisa esconder a carta deixa a carta em cima da mesa. E ninguém encontra a carta, porque ela está lá. Está na cara, e as pessoas passam e ninguém vê, porque imagina que está em algum lugar. O discurso neoliberal, a mitologia do discurso neoliberal, ela funciona dessa forma. Está na cara, mas não está. Eu até comentava com o João essa semana que imediatamente discutir e conversar sobre esse discurso remete àquela fábula da roupa do rei. Né? Bom, o rei está nu. E falei para o João, falei assim, bom, na fábula, né, a criança grita, algumas pessoas se tocam de que fato o rei está nu, mas o rei finge que nada aconteceu e segue o seu desfile, então, com sua roupa. A grande virada e a grande questão é quem é que, de fato, vai gritar que o rei está nu? E esse grito de que o rei está nu, ele vai ser, de alguma forma, compreendido pelas pessoas? Porque o confrontar essa forma, essa estrutura linguística do discurso neoliberal gera um incômodo nas pessoas. Né? De admitir, de alguma forma, de que estava fingindo que estava vendo uma roupa no rei que não estava lá. Então, acho que as pessoas iam seguir o cortejo e a criança que gritou que o rei está nu seria chamada de comunista, de petralha, está maluco, né? Como tem sido um modus operandi no Brasil. Mas, fundamentalmente, né? E aí, por outro lado, bom, só para terminar essa justificativa, por outro lado, eu tenho chamado esse discurso como uma estrutura mitológica também muito baseado na noção de mitologia de Barthes, né? Que ele vai falar, então, justamente da mitologia como algo que esvazia o sentido original de uma palavra para apresentar outra, de uma forma não explícita, né? Um significado falseado como natural. E aí entra aqui justamente naquilo que é o central da discussão sobre o discurso. As formas de comunicação, a cultura neoliberal e o discurso como uma forma de consolidação dessa cultura tenta dar características naturais a coisas que não são naturais. Né? Eu tive a certa altura, numa aula de graduação, eu tive uma discussão com um estudante. Na época, bom, tinha havido um caso, rapidamente aqui, uma pequena vinheta, de um passageiro de um voo de uma companhia aérea brasileira que tinha se recusado a embarcar num avião porque era uma mulher que iria pilotar o avião. E eu levei essa discussão, então, para a sala de aula, estava falando de recrutamento e seleção, subsistemas da psicologia organizacional. E, a certa altura, um rapaz levanta a mão, olha para mim e fala assim, não, professor, mas eu quero trazer uma contribuição para isso que você está falando. Exato. Assim, sabe o que é? Aspas, tá, gente? Literalmente, o que eu escutei foi o seguinte. No tempo das cavernas, os homens saíam para caçar e as mulheres ficavam dentro de casa, dentro das cavernas. Então, os homens eles têm uma noção geoespacial muito melhor do que as mulheres. Essa foi minha reação também. Né? Isso. Bom. Eu falei assim, bom, primeiro que você não sabe como funciona um avião. Vamos começar por aí a nossa discussão, porque você acha que o piloto para no meio da nuvem, baixo, conversa com um passarinho, sabe para onde é? São Paulo, para onde... Você não sabe como que funciona um avião. Segundo que a gente não vive no tempo das cavernas, né? Então, se a gente estivesse tendo uma discussão de quem monta melhor um mamute, talvez essa nossa conversa ela fosse um pouquinho mais
adequada. Por que eu estou trazendo essa vinheta, né? E aí, obviamente, várias pessoas defenderam ele, citaram livros de autoajuda, que fala que as mulheres são, os homens são mais racionais, etc. Todo aquele pacote de preconceitos, né? Eu estou trazendo esse exemplo, essa vinheta, justamente para falar o quanto que essas diferenças elas acabam sendo naturalizadas e apresentadas de uma forma absolutamente banal. Não, as mulheres... Não vamos contratar mulheres, não vamos contratar brasileiras, porque as brasileiras não podem trabalhar. Percebe? E aí essas coisas elas acabam sendo tomadas como naturais. É o desenvolvimento da vida, né? Também uma estudante virou uma certa altura para mim e fala assim, não, eu não acho que há como questionar o capitalismo, porque o ser humano ele é um sujeito ganancioso, ele vai lutar para ter cada vez mais posses. Mas com base no que você está falando? De onde surgiu isso? Né? Não, porque na história, ao longo da vida, ao longo do tempo... Não, mas que história é essa? Espera aí, da onde está surgindo isso? Só que, da mesma forma como eu fiz o confronto com essas pessoas, muitas vezes esse discurso ele acaba sendo tomado como uma verdade absoluta. Do tipo, é melhor você não ter O que é melhor? Vou usar a frase do nosso próprio excelentíssimo presidente, né? É melhor você ter mais direitos e nenhum trabalho ou nenhum direito e mais trabalho? São essas as alternativas? Da onde você tirou isso? É só isso, né? E isso diz muito de um funcionamento, né, de quanto que esse discurso neoliberal, ele opera numa dualidade entre a promessa e a ameaça. Então, num nível mais inicial, o que vem do discurso neoliberal são promessas. E, fundamentalmente, existem 3 grandes promessas do discurso. A promessa de liberdade absoluta, você vai poder fazer o que você quiser, da forma como você quiser, seja seu próprio chefe, seja seu próprio empreendedor, etc., etc. A promessa de uma onipotência, você é capaz de absolutamente tudo. De novo, repito, basta ser sincero e desejar. E a promessa de uma autorrealização / felicidade. Né? Essas seriam fundamentalmente as 3 grandes promessas do discurso neoliberal, que se desdobram em outras, evidente. Então, no primeiro nível, o discurso apresenta a promessa, mas, ao mesmo tempo, de forma que não é tão contraditória quando você passa a entender a estrutura do discurso, ele vem com a ameaça. Então, é isso. Bom, é bom você ter o trabalho desregulado, porque você não vai ter chefe, porque você vai estar livre, porque você vai fazer da forma como você quiser. Mas se você não aceita o trabalho desregulado, também o que vai acontecer com você? Você vai passar necessidade. Né? Como o discurso, se a gente for pegar o próprio trabalho por plataformas, o que é discutido pelos próprios trabalhadores, pelas próprias pessoas que trabalham com os aplicativos, usei aqui errado, trabalho por aplicativo, não é por plataforma, entendi que tem uma diferença. As próprias pessoas que trabalham com aplicativo, elas falam assim, não, mas se tiver regulação, se tiver direito, eles vão sair daqui. Então, assim, né, isso passou pelos motoristas, passa pelos entregadores, esse discurso é absolutamente presente na época, bom, não tenho dados mais atualizados, mas eu imagino que continue presente, no discurso dos motoristas de Uber. Mas a Uber vai sair daqui, porque ela vai deixar de ganhar dinheiro. E aí, quando você fala, por exemplo, mas ela nunca ganhou dinheiro, né? Não com essa operação. A operação de transporte de passageiro não é a principal operação da Uber, nunca foi. Não, mas ela vai embora do Brasil, vai sair daqui, etc. Então, você tem sempre, dentro desse discurso, essa contradição, né? Essa dualidade entre algo que se promete, mas que se você não cai nesse canto da sereia, se você não se seduz com esse discurso, é via ameaça, então, que você não vai se constituir. Né? E aí essas promessas elas se desdobram entre diversos paradigmas, sobre os quais aqui eu também não vou me aprofundar por uma questão de tempo, mas, enfim, paradigma do empreendedorismo, da meritocracia, né, da negação da negatividade, né, ou da positividade, mas que são coisas um pouco diferentes. Então, você não pode pensar, você não pode reclamar da vida
né? Tem uma pesquisadora, colega nossa, do laboratório, que fala da patologia da gratidão, né? Então, assim, você precisa estar grato o tempo inteiro. A vida, ela é difícil, as pessoas não têm trabalho. Então, se você chega e reclama do seu trabalho, você aponta algo no seu trabalho que você acha ruim ou acha inadequado, você não está sendo grato o suficiente. Passa justamente por essa questão da positividade. Então, você precisa estar sempre bem, você precisa estar sempre grato, você precisa estar sempre satisfeito, porque poderia ser pior. A gente volta para a dinâmica da ameaça, né? E aí, assim, onde que entra a discussão sobre a tecnologia aí? E por que que eu estou usando... Depois eu até fiquei pensando, falei, eu acho que eu fui um pouco ousado de falar em fetichismo, porque eu estou começando a fazer essa discussão, né? Mas eu estou usando fetichismo aqui, obviamente, né? O fetiche como essas características místicas, né, e enigmáticas que são dadas à tecnologia. A tecnologia, ela é sempre infalível, a tecnologia, ela é sempre, né, ela é algo que é sem ser, né? Aí, se a gente for pensar, citando aqui um texto do João, né, assim, meu chefe é um algoritmo. Você não tem chefe, mas tem um chefe. Aí você olha para o celular, o trabalhador que está fazendo uma entrega. O que ele vê no celular, né? A tecnologia, ela promete uma aproximação que nunca vem, porque não há aproximação. Ah, mas eu consigo fazer uma telechamada com alguém que está do outro lado. Mas isso não é aproximação. Trabalhar por meio do telefone não é uma forma de aproximação, né? E é um esconder, de novo, eu volto para a dinâmica do esconder, mostrar, né? / esconder. Assim. Então, bom, o chefe está lá, não há liberdade. Qual é a liberdade que tem? Não tenho chefe. Esse discurso, certamente, o Ricardo pode reforçar, né? Esse é um discurso que volta de uma maneira muito recorrente no trabalho de quem trabalha por aplicativo. A melhor coisa que tem é que eu não tenho um chefe. Eu escutei de todos praticamente, os trabalhadores que eu entrevistei. Que, primeiro, fala muito mais das condições de trabalho formais, que estão ruins, não fala digamos, da adequação da tecnologia. Não é isso, não é que está bom na tecnologia, é que está muito ruim, né? Os chefes são perversos. Mas tem chefe. O trabalho não é livre. Trabalho. Aliás, ele é altissimamente controlado, como o próprio decreto, né? Que do Distrito Federal fala. Você tem meta, você tem jeito. Ah, mas eu posso desligar o aplicativo a hora que eu quiser. É assim que funciona? Aí você entra nas estratégias também, eu não vou aprofundar, depois a gente pode trazer para o debate, né? Nas estratégias de gamificação, por exemplo. As pessoas ficam viciadas em ficar no celular. Quem trabalha por aplicativo? Aí tanto entregador quanto motorista, né? Então, eu tenho um estudante que é colega de alguém que dirige por aplicativo. Ele fala, ele chega em casa, ele está vendo um filme, ele está no... E aí ele fala assim, opa, tocou um desafio, porque aí tem essa coisa de fato de fazer como se fosse um jogo. Tocou um desafio, eu vou sair aqui, porque essa corrida vai me dar um desconto na academia, sim, vai me dar um bônus, etc, etc. E ninguém discute de fato o que é essa tecnologia, né? Assim, dentro do grande discurso, dentro do discurso midiático, não há uma discussão sobre o que é isso. O que é esse aplicativo? Como é que funciona? Alguém sabe como funciona o algoritmo? Algum trabalhador sabe? Não sabe que se não aceitar, talvez vai tocar menos corrida, que se aceitar assim, talvez... Então, tudo é pura especulação, né? É, de fato, como se fosse uma entidade mística, aquilo. O senhor algoritmo, o senhor sistema, né? E esse discurso convence. Esse discurso seduz. Aí a gente entra de novo nas questões de engenharia social. É um discurso sedutor, porque ele promete algo, né? Ele promete quase a pedra filosofal, quase a possibilidade de você desafiar a morte. Você é capaz de absolutamente tudo. Então, faça, aprenda aqui, arraste para cima aqui no Instagram, você vai aprender como viver de milhas, você vai aprender como enganar o sistema, você vai aprender como conseguir mais seguidores, você vai aprender como conseguir mais pedidos, você vai aprender... Mas ninguém de fato discute o que é isso, né? É simplesmente uma entidade. Eu vou terminar com
também com uma vinheta que mostra bem isso, e é uma história relativamente antiga, né? Certa vez eu recebi uma conta do meu aparelho de telemóvel e veio cobrado à época, isso tem aí, bom, 2005, né? 17 anos. Veio cobrado que eu tinha baixado músicas no meu celular. Na época que baixar música era uma coisa, você pagava uma infinidade, não tinha as plataformas de streaming. E o meu celular não tocava música. Era uma questão... Meu aparelho não tocava, era isso, uma questão básica. Eu liguei na operadora, o rapaz atendeu. Falei, olha, acho que teve um equívoco, veio cobrado aqui na minha conta, assim, assim, assado. Ele falou, não teve equívoco nenhum. Você baixou as músicas e veio cobrado por causa disso. Falei assim, mas olha, deve ter acontecido algum erro. Ele falou, não, o sistema não erra. O sistema não erra. Tá? Eu falei assim, como o sistema não erra? Ele falou, não erra, o sistema não erra. O senhor baixou de um aparelho Motorola no dia tal. Eu falei assim, meu aparelho não é Motorola. Então clonaram o meu. Não, não tem como clonar. A tecnologia não permite. Eu falei, gente, eu estou conversando com um robô. É isso, né? Eu falei assim, não, moço, tá. Ele falou assim, qual é seu aparelho, então? Eu falei o nome do aparelho. Gente, sério, eu estava com o telefone assim, eu falei o nome do aparelho, o número lá do modelo. Ele falou assim, esse aparelho não existe. Eu falei, gente, eu entrei aqui num delírio, né? Eu falei assim, moço, como é que não existe? Eu estou com ele na minha mão. Não, não existe, não existe. Fim das contas, obviamente, isso se alongou por horas, essa conversa. A pessoa não foi dado, eu tive que pagar a tal das músicas, porque o sistema não erra. O sistema não erra, o sistema é infalível, né? O sistema é uma entidade. Ao mesmo tempo, e aí, de fato, para encerrar, quando a gente para discutir a característica desses sistemas, aí, independente se é aplicativo, se é sistema, etc., plataforma, sei o que for, sempre me vem, né? Assim, eu sempre me recordo da música do Cazuza, né? Cantor brasileiro bastante famoso, que ele fala, né? Que ele vê sempre o futuro repetir o passado, né? Num museu de grandes novidades. Parece que a tecnologia ela é sempre um museu de grandes novidades, né? Ela promete algo que é novo, mas que não é tão novo assim. Esse semestre eu vi os estudantes apresentarem um trabalho no mesmo dia, assim, logo depois do outro, um trabalho sobre motoristas de aplicativo, e logo em seguida o trabalho, não sei se existe essa categoria aqui, né? Essa modalidade, imagino que sim, de diaristas, né? Pessoas que são contratadas para ir um dia na sua casa. E eu fiquei pensando, falei assim, qual a diferença é no aplicativo, é a forma de contato com essas pessoas, porque o trabalho da diarista é um trabalho intermitente também. Né? Não há clareza para quem que o entregador trabalha e para quem que a diarista trabalha. A diarista tem uma relação de cliente ou de patrão com a pessoa com quem ela vai na casa. A pessoa que recebe a comida ou recebe a encomenda é cliente, é patrão, o patrão é o restaurante. Quem é o patrão? É o algoritmo, não existe. Ele é o próprio patrão. De modo que o grande salto que a gente tem nessa história, né, e para fazer um jogo de palavras com o próprio termo, é uma uberização, não no sentido da característica ligada ao Uber, mas ao termo Uber, tal como usado na língua inglesa, como a maximização de algo que é feito pelo neoliberalismo, desde que ele existe, muito antes, inclusive, da própria Margaret Thatcher. Né? Por enquanto é isso. Né? Vamos abrir para o debate, a gente não se alongar mais. Obrigado. Bom, Emílio e Ricardo, é sempre maravilhoso ouvir-vos, já tive esse privilégio várias vezes e é sempre uma delícia reouvir-vos novamente. Bom, assim sendo, eu passaria a palavra aos nossos convidados, assistentes, a quem queira colocar perguntas aos nossos dois oradores. Então, seria dessa forma. Quem quiser colocar... Muito obrigada. Obrigadíssima pelas vossas instigantes apresentações. Eu tenho tantas perguntas, mas vou reduzir. Eu estava a ouvir-vos e a pensar que o que nós assistimos, de facto,
as características do que vocês desenham. A mim, eu sou historiadora de trabalho e, portanto, eu penso muito na formação da classe trabalhadora no século XIX e a dita uberização, a plataformização, etc. A mim parece-me que a escala é um salto qualitativo, porque é um salto quantitativo, ou seja, o mundo transformou-se numa praça de jorna. E, portanto, aquilo que os aplicativos permitem é o que é a generalização do trabalho à jorna, mas os capitalistas hoje, os empresários e os Estados, podem gerir a força de trabalho, não tendo que ir à praça local, mas à escala nacional ou até à escala internacional, e, portanto, englobando, o que nós temos é um passo em frente na socialização das forças produtivas, portanto, a uma escala quase global, não é? A segunda questão nem sequer tem a ver diretamente com isto, mas eu, por acaso, é uma questão que eu tenho muita curiosidade. Eu estou realmente convencida que a estratégia da gamificação é a formação de força de trabalho para a automação. Ou seja, as pessoas acham que é porque os miúdos são viciados nos telemóveis ou os pais estão muito cansados. Eu acho que isso tudo é verdade. Mas, quer dizer, nós não andamos aí a distribuir cocaína que pode aumentar a produtividade do trabalho ou metafetaminas por alguma razão. E distribuímos telemóveis sem controle. Eu acho que o que nós estamos a fazer é treinar a força de trabalho para a automação. Portanto, os miúdos estão 18 anos a carregar num botão e quando chegarem a uma linha de montagem e tiverem 8 horas a carregar num botão, não vão achar diferença nenhuma face àquilo que faziam antes. Isso é a minha hipótese de, não sei o que é que vocês acham disso. A questão, as 4 razões que o Ricardo avançou, eu colocaria uma quinta que tem a ver com a questão política, porque a mim me parecem todas, e devo dizer que isto é uma crítica em geral que eu faço às perspectivas marxistas, ou às perspectivas não só marxistas, mas até porque eu penso que as perspectivas weberianas e outras também pecam muito por determinismo em relação àquilo que é hoje a desorganização da classe trabalhadora sindical, que é dizer que os trabalhadores estão desorganizados porque no fundo eles são contratados à jornada, estão precários e estão desorganizados. Quando o ápice e provavelmente o mais longe que foi a consciência da classe trabalhadora organizada foi justamente quando a classe trabalhadora era ilegal. Que é no século XIX. Aqui, inclusive, nem sequer queriam regulamentar o direito à greve. E quando o regulamentaram, chamaram-lhe o decreto Burba. Porque os trabalhadores anarcossindicalistas queriam que a greve fosse surpresa. Portanto, a ideia de que, a mim parece-me o seguinte, eu não consigo compreender que os trabalhadores da Uber não se organizam porque estão numa plataforma individualizados. Até porque o mesmo instrumento que lhes dá que os explora é o instrumento que lhes permite organizar-se. Portanto, a mim parece que o que falta aqui é uma organização política, exterior a este, exterior não é no sentido exterior, evidentemente que a organização tinha que ser dos trabalhadores, mas parece-me que falta aqui uma consciência política externa a uma consciência natural sindical, que é espontânea essa, mas a política não é. Ou seja, estes trabalhadores hoje podem virtualmente parar cadeias produtivas absolutamente impressionantes, inclusive à escala mundial, com um clique do WhatsApp. Dizer, olha, hoje não vamos... Por exemplo, ali em Setúbal havia uma greve dos estivadores que nós acompanhámos aqui há 3 ou 4 anos à jorna, porque eram convocados há 20 e tal anos. E quando convocaram para refletir sobre o assunto, eu disse, bem, porque é que os trabalhadores não fazem greve? Não fazem greve porque são trabalhadores precários. Eles são precários e o sindicato não os pode organizar porque são precários. Mas eles nem sequer são trabalhadores, são há 20 anos que são contratados ao dia. Então podem chamar uma greve e nem sequer precisam de chamar a greve. É sem pré-aviso de greve e tudo. Porquê? Porque se não são trabalhadores, não podem chamar a greve. Qual é a lógica disto? Os trabalhadores entraram em greve, foi um sururu desgraçado e ao final de pouco tempo estavam todos, foi uma das poucas greves vitoriosas nos últimos 10 anos deste país, foi que o setor mais precário, menos organizado, com menos direitos. E portanto eu acho que há sempre uma tendência exagerada de colocar, obviamente que isto é uma certa, não estou a dizer que é a tua, eu sei que não é, uma certa nostalgia do Fordismo. Ai que bom, venha ao pacto social porque isto estava tudo a funcionar lindamente e nós agora, quando o que se passa aqui, creio eu que o fator determinante é realmente, até porque, e aqui eu discordo, penso que eu discordo, ou coloco como hipótese discordar, que é o seguinte, eu não sei se o desemprego tem crescido assim tanto. A superpopulação relativa tem crescido.
mas a superpopulação relativa inclui uma massa imensa de trabalhadores que não têm utilidade hoje em dia do ponto de vista da utilização do capital dos empresários. Os trabalhadores, há realmente escassez de força de trabalho na Europa e nós estamos a viver uma situação de quase de pleno emprego virtual, embora haja 10% de desemprego, porque esses 10% não têm onde ser empregados. Ou seja, para haver desemprego do ponto de vista teórico, concorrencial, esses trabalhadores têm que ter utilidade. Eles não têm utilidade porque uma boa parte desses 10% de desempregos sequer sabe abrir um computador e hoje em dia para ir trabalhar no Uber, no restaurante do lado é preciso utilizar um computador. Então, eu penso que nós, e isso é uma adenda ao meu argumento, que a questão política é que é determinante. Nós não estamos a viver uma situação de desemprego à escala mundial, nós estamos a viver uma situação em que há milhões de trabalhadores à escala mundial que foram completamente apartados do sistema capitalista, inclusive do sistema de exploração capitalista. São miseráveis, não têm modo de vida, nem vão encontrar à medida que a sociedade se desenvolve, porque são completamente, é impossível inseri-los no mercado. Mas isso faz com que a situação tradicional de utilizar o desemprego como ameaça para os trabalhadores não funcione. Nós, este ano, percorremos vários países da Europa durante um largo tempo e não havia um autocarro, um comboio, na Inglaterra, na França, na Alemanha, na Áustria, um café, um restaurante que não tivesse a pedir trabalhadores. E neste momento estão a contratar trabalhadores do Bangladesh que já nem falam as línguas locais. Eu nunca tinha visto isso. A gente chega à Alemanha e ele não fala alemão porque estão tão desesperados com falta de força de trabalho. E pessoas, por exemplo, sem qualquer formação. Nós estivemos num hotel em Londres que os trabalhadores, de facto, coitados, os trabalhadores não sabiam servir um chá. E o hotel custava 200 euros, embora fosse um hotel de 3 estrelas, que na realidade eram 2, porque Londres é caríssimo. Mas a senhora que servia o chá, ela não sabia pôr um chá na mesa. Ela meteu o pacote de chá de tal maneira que aquilo, ou trouxe uma água fria, se uma coisa... evidentemente e nós aproveitámos para comentar, a escassez de força de trabalho é de tal maneira que a senhora mal falava inglês, via-se que era uma pessoa pobre do Nepal e que não tinha qualquer formação. E a mim parece-me que a questão do desemprego é realmente uma questão, só para dizer numa nota que os nossos caixeiros também foram dos primeiros a fazer greves, portanto os trabalhadores das entregas historicamente tiveram um papel nas greves, e eu acho que a questão... cá também nós assistimos digamos, à idealização do teletrabalho, quer dizer, os trabalhadores foram muitos os primeiros a pedir para ir para teletrabalho, sobretudo também no setor cá, a maioria nunca teve em teletrabalho, nem nunca houve confinamentos para a classe trabalhadora, isso foi uma coisa completamente restrita, no Brasil é 10%, cá foi 20%, no pico, 20 e tal %. Portanto, nunca houve isso. Mas houve sim uma reação dos trabalhadores a fugir do local de trabalho. E eu penso, é a minha hipótese, é a nossa hipótese, aliás, nos nossos estudos do trabalho, por exemplo, no caso dos professores, dos médicos, etc., eu não acho que eles estavam só a fugir dos transportes. Eu acho que eles estavam a fugir de um trabalho que não gostam mais de fazer. E acho que essa questão não foi enfrentada com coragem pelas estruturas sindicais, nem por ninguém. Na verdade, os professores, a esmagadora maioria deles, não têm fatores de risco e a única coisa que pediam era o ensino online, que é uma coisa que destruiu completamente as crianças, sobretudo as das classes trabalhadoras, que nem sequer aprenderam a ler, e o mínimo. E eu, pessoalmente, acho que isso tem que ser analisado com as questões da subjetividade. As pessoas estão exaustas, estão em burnout, estão alienadas e qualquer coisa as faz sair do trabalho e não querer lá voltar. Quer dizer, os médicos não estão só preparados para uma pandemia de Covid, estão preparados para qualquer coisa. E foram os primeiros a querer entrar em teletrabalho e não era possível falar com um médico. Quer dizer, o médico é a primeira pessoa a dizer: eu não abandono o meu local de trabalho, eu vou tratar quem precisa. São os primeiros a dizer: eu quero estar em teletrabalho e nem quero ver os meus doentes. Epá, telefonem, por favor, que... Ou seja, as pessoas abandonaram o sentido do trabalho. E eu aí acho que a discussão da tecnologia é fundamental. Porque se nós não temos a discussão de para que é que serve a tecnologia, eu às vezes entro na casa de banho dos aeroportos, que ando muito, ainda o aeroporto de Amsterdão tem sempre a última nova tecnologia.
e aquilo já são umas coisas completamente inúteis que não servem para nada. Qualquer dia eu falo com o sabonete, para o sabonete sair. Aquilo tem custos ecológicos brutais. Quer dizer, porque é que é preciso uma célula fotoelétrica, não sei o que, para o sabão? Pá, eu sei usar um sabonete sem que isso contamine o vizinho do lado, quer dizer, é um sabonete, não é? E aquilo é uma rotação tecnológica que eu acho que é um desespero. Quer dizer, uma coisa é nós inventarmos tecnologia para substituir o trabalho pesado, ou eu acho que aqui a discussão do sentido do trabalho que o John Bellamy Foster tem é fundamental. É preciso discutir para que é que nós estamos a... Há tecnologia que faz todo sentido, há outra que é uma deriva das empresas à procura de fugir da sua queda da taxa de lucro, que nos está a impor uma tecnologia que já não nos ajuda. Não nos ajuda, atrapalha-nos a vida. Literalmente, há muita tecnologia neste momento que nos atrapalha a nossa vida, não nos ajuda. Exatamente, completamente. Quer dizer, penso eu. Desculpem, já... Boa noite a todos. Obrigado também pela promoção deste evento. Eu estive a ver aqui o Ricardo e o Emílio. Eu não tenho concretamente nenhuma questão a fazer, mas eu tenho aqui algumas observações para também ajudar a desconstruir mentes e conhecimentos. Por exemplo, muitas vezes fala-se que a Europa é mais evoluída, que a América do Sul, etc. E, por exemplo, eu faço parte do Sindicato dos Trabalhadores de Call Center, nós fomos criados em 2014, também faço parte de outras organizações, como Consciência Negra, está ali um colega também, que é o José Pereira. E, por exemplo, nós, quando criámos o sindicato em 2014, deparámos que no Brasil a lei estava muito mais avançada. Ou seja, no telemarketing as pessoas trabalhavam 6 horas por jornada, podiam receber o salário mínimo, mas trabalhavam 6 horas. E nós conseguimos reunir fundos, organizámos eventos benefit para recolher fundos para, na altura a presidente, eu sou o atual presidente, mas na altura a presidente foi ao Brasil com outra colega, e para beber legislação e adaptar algumas coisas que nos ajudou a criar uma petição cá em Portugal. Aproveitámos também para ir, na altura, ao congresso de uma central sindical que é a SP com lutas. E basicamente a questão do imposto sindical, eu achei bastante bom porque eles devolviam o imposto sindical. As pessoas têm que pagar obrigatoriamente a cota quando começam a trabalhar. A SP com lutas, os sindicatos devolviam a cota aos trabalhadores e os trabalhadores voluntariamente aceitavam pagar ou não. Pronto, aderir ao sindicato. Isso aí eu achei bastante bom do ponto de vista da autonomia. Eu, sinceramente, eu não vejo com bons olhos a questão do imposto sindical, porque automaticamente os sindicatos ficam subjugados aos financiamentos. O nosso é independente, e pronto. Claro que eu compreendo que se levanta uma problemática, porque uma coisa é nós que nascemos nesse registro, com total independência e autonomia, e outra coisa é um setor já organizado, digamos, ficar sem isso. Enfim, também relativamente à questão, fala-se muito agora de uberização, mas quer dizer, eu comecei a trabalhar em call center, telemarketing em 97, e quer dizer, muitas das coisas que se falam agora já existiam na altura. Em 89, foi quando começou cá em Portugal. Por exemplo, essa questão do controle, inclusive eu tive já cargos de chefia, eu sabia exatamente quantos segundos é que a pessoa tinha ficado à espera de uma chamada e outra, quanto tempo é que tinha ido a pausa, enfim, tudo. Ou seja, essa questão da autonomia é uma total falácia, só para corroborar. Agora, eu acho é que o ponto fulcral da questão da uberização, acho que é para falar com o pessoal dos sindicatos, trabalhadores que trabalham em telemarketing, call center, porque aquilo é uma transposição. A única coisa é que uns estão sentados, outros estão na rua. O resto é igual. Pronto, também, outra coisa também que eu acho que é bastante preocupante, eu tomei aqui várias notas, mas eu também vou tentar ser sucinto, que é o seguinte, por exemplo, essa questão da robotização já existia desde há uma data de anos. A questão é que está mais enfatizada pelas questões capitalistas e isso tudo, porque o objetivo foi sempre reduzir os tempos mortos. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, no telemarketing, eu quando estava a dar formação aos trabalhadores, ensinava como é que eles bebiam um copo de água entre uma chamada e outra. Pronto, isso não é uma coisa, não é uma novidade, e está-se a alargar. Outra coisa que eu achei bastante importante, que é o seguinte, o Ricardo falou na questão das mulheres brancas e a questão do teletrabalho. Essa é uma questão que existe e vocês conseguem mensurar porque há a questão dos estudos étnico-raciais. Aqui em Portugal, ainda hoje, há uma grande relutância
na população portuguesa em querer que sejam feitos estudos étnico-raciais. Eu também faço parte do movimento negro e temos feito uma luta nesse sentido e quer dizer, não percebo porque a ideia de fazer os estudos étnico-raciais é no sentido de arranjar políticas efetivamente construtivas e, sinceramente, a sociedade portuguesa está completamente fora deste discurso e é preciso fazer muito trabalho neste sentido e pronto, e vamos continuar até conseguirmos ultrapassar. Também, em relação aqui à questão também das retóricas que o Emílio falou, por exemplo, estes discursos, eu fiquei chocado quando, por exemplo, as empresas de trabalho temporário, quer dizer, aquilo não estão ali a fazer nada. Então, ganham, por exemplo, estou há uma data de anos e muitos colegas meus estão através da empresa de trabalho temporário, ganham 3 vezes mais, o próprio Estado diz que quer combater a precariedade e depois financia estas empresas, e depois já ouvi trabalhadores a dizerem que eu prefiro não ter contratação direta, prefiro estar através de uma empresa de trabalho temporário porque tenho um leque maior, se esta empresa mandar embora eu tenho outras oportunidades. Pronto, eu estou a dizer que o impacto desse discurso positivista e da consciência dos trabalhadores chega também a ouvir disparates desta natureza. Eu, por mim, fechavam todas elas, ainda assim, o que o Emílio disse, que gera desconforto. Por exemplo, eu quando digo assim, não devia haver empresas de trabalho temporário, as pessoas dizem assim, incomoda, cria desconforto, então és maluco, isso é utópico. Quer dizer, pronto. Também, quanto à questão sindical, por exemplo, eu acho que é muito fraco e uma visão muito curta, e eu aí acho que é uma responsabilidade dos sindicatos. Do meu ponto de vista, eu acho que mesmo a nível... Isto é a minha perspectiva e sou o máximo sincero, e não estou por o meu sindicato à frente dos outros de forma alguma, mas eu acho que a nível mundial os sindicatos estão muito fraquinhos. Quando eu digo muito fraquinhos é que estão na zona de conforto, têm alguma dificuldade em inovar-se, mesmo que isso seja confrontativo. E quando eu digo confrontativo, por exemplo, posso dizer, por exemplo, no campo ambiental, e eu estou também ligado à questão climática, há setores que por questões climáticas vão ter que fechar. A questão é que se os sindicatos têm que encarar isto como uma reconversão profissional e reconverterem-se. Agora, se não fizerem, por exemplo, aqui em Portugal aconteceu, os sindicatos andaram a dormir, fechou a central de Matosinhos, os trabalhadores ficaram sem ser reconvertidos profissionalmente para outras situações e ficaram no fundo de desemprego. Também, para finalizar, a questão do teletrabalho. Cá em Portugal, por exemplo, a razão pela qual implementaram as empresas o teletrabalho foi porque, na altura, já havia trabalhadores a despedirem-se, outros a faltarem, outros a porem férias baixas, e depois as empresas ainda assim não queriam fazê-lo. Nós, na altura, marcámos uma greve, 2 semanas, as empresas aí começaram a pensar nisso. Porquê? Porque iam perder negócio. Ainda assim, nós defendemos a questão, na altura do teletrabalho, mas não foi uma questão que fosse, uma questão de emergência, porque automaticamente, eu não percebo como é que um sindicato vai apoiar a questão do teletrabalho, porque automaticamente vai fazer com que os trabalhadores mais facilmente, as empresas desloquem serviços, os trabalhadores é mais difícil de organizar, e no nosso setor, e a Raquel também tocou nisso, que é, no nosso setor dos call centers, a maior parte dos trabalhadores sabem mexer têm que saber mexer em tecnologias, e no nosso caso não foi assim muito, nós continuamos a falar com os trabalhadores à mesma. A diferença foi, quem nos conhecia continuou a falar connosco. Quem não nos conhecia, como é que fazemos? Eu descobri uma solução há pouco tempo. Descobri que as empresas andavam a fazer alguns Maydays durante a pandemia, juntar uma data de trabalhadores, com ofertas de trabalhadores. Eu disse, olha, então agora eles estão todos em teletrabalho, temos que ir lá fazer uma ação. Eu ainda consegui captar alguns contactos, mas pronto, isto para finalizar, que eu acho que a questão do teletrabalho, os sindicatos que defendem essa situação, acho que estão a dormir na praia e é problemático. Se é problemático mesmo no nosso setor mais informatizado, nos outros é a morte do artista. E obrigado. Eu queria fazer uma observação que eu diria que na sua materialidade é mais dirigida ao Ricardo e na linguagem é dirigida ao Emílio. Tá? Eu penso que o trabalho por aplicativo ele possibilita o aprofundamento da desigualdade entre centro e periferia. Tá? Contudo, a precarização do trabalho ela tem sido sintetizada através de expressões que ora colocam, opõem norte e sul, ora opõem centro e periferia. Por exemplo,
eu lembro que há 10 anos atrás, quando a precarização do trabalho estava sendo tratada muito mais em termos de exteriorização do trabalho fora da fábrica, da terceirização, havia uma... eu estou tentando lembrar agora quem foi o autor, eu sei que foi um europeu, mas eu não estou conseguindo lembrar, em que ele se referia à precarização do trabalho como a brasileirização do Ocidente. E aí, agora, o Ricardo traz uma outra expressão, a periferização das metrópoles, tá? Então, eu fico me perguntando qual a intenção, o que há por trás disso. Por acaso, ao usar esses termos, as regiões mais desenvolvidas economicamente estariam se isentando da precarização? A precarização, há 10 anos atrás, por exemplo, era uma questão do Brasil ou da América Latina, e não era do centro, não era da Europa, entende? Aí agora que é evidente que alguns desses trabalhos por aplicativos, quem ganha com isso é o centro. Do meu ponto de vista, posso estar enganada, mas acho que há um aprofundamento muito maior da desigualdade entre centro e periferia. No entanto, a coisa é sintetizada como periferização das metrópoles, tá? Então, eu gostaria de saber se vocês têm alguma informação que nos faça crer que as metrópoles ou que o centro, em alguma medida, eles conseguem fazer com que o trabalho não seja precarizado. Tá? É diferente a situação do trabalhador no centro. Tá? Eu gostaria que vocês, se tivessem informações sobre isso, trouxessem para o debate. Bom, bem rapidamente, a primeira coisa, obviamente, é agradecer a vinda do Ricardo e do Emílio aqui no Centro de Estudos Globais, para o Observatório. Para nós é sempre uma satisfação e aprendemos muito, né? Queria passar rapidamente as questões, são 2 para cada um dos oradores e acho que tem a ver um pouco com as nossas preocupações centrais, né? Enfim, pode ser uma abstração um pouco mais descolada das nossas realidades imediatas, mas é uma coisa que, enfim, estava lendo agora há pouco, relendo um velho professor meu de economia, o Bernardino Moraes Neto, né? Aquele que tem a ideia, ou fazia crítica à época, pelo menos quando eu fiz a licenciatura, de uma série de autores, Coriat, Lignard, Braveman. Ele fazia o seguinte tipo de crítica, que a partir da noção de desenvolvimento de forças produtivas, que esses autores, de alguma forma, identificavam o Taylorismo e o Fordismo como se fosse a ideia mais acabada da noção de grande indústria do Marx, ou de maquinaria ou maquinofatura, enfim, os últimos estágios de desenvolvimento técnico-científico, quando, na verdade, ele chamava de um retorno à velha manufatura, né, que não existia propriamente. Então, desse ponto de vista, se essa crítica faz algum sentido ou não faz, isso é com vocês, né? Mas estaríamos agora, então, back on track na ideia de desenvolvimento das forças produtivas nesse sentido do desenvolvimento real, técnico, científico, propriamente dito com a 4ª Revolução Industrial? Essa é a pergunta mais
mais abstrata. A mais concreta tem a ver com o seguinte. Foi citado bem por alto, enfim, também não é possível desenvolver muito, os tempos são muito curtos, né? A noção do teletrabalho como uma possibilidade de eventual comodismo e o eventual perigo da perda de direitos, né? E eu queria que vocês aprofundassem um bocadinho mais, quer dizer, isso apareceu principalmente na fala do Ricardo, mas, se possível, os vários outros efeitos desse tipo de dessociabilização, né? Não só no sentido da dificuldade de organização sindical, da perda de uma série de caracteres essencialmente humanos e que a gente viu tão fortemente num período de pandemia como um perigo muito maior do que possivelmente o retrocesso trabalhista, do ponto de vista humano genérico, mais elementar, e até poderíamos falar sobre vários casos, não agora, porque não há tempo, mas eventualmente talvez no jantar. As questões para o professor Emílio, eu não consigo colocar de forma muito, não sei se o enunciado vai ficar muito claro, né? Mas espero que seja compreensível. Parte do que o neoliberalismo faz não é propriamente, e eu acho que a expressão não chega lá, não é capturar subjetividades, porque elas não estão lá para ser capturadas. Quem as captura também tem subjetividades, se formam novas subjetividades, se subjetivam objetividades e diversas outras questões. A questão da necessidade, do desejo, do sonho, da utopia, como é formado nesse contexto, né? E como, inclusive, pode ser algoritmizado. Nós sabemos de campanhas, para além dos escândalos do Cambridge Analytica, etc. Tal. Por exemplo, no período pré-eleitoral, uma grande ação concertada das redes sociais, por exemplo, com notícias potencialmente ansiolíticas, né? E nesse estágio de consciência, tentar implementar alguma medida, e que são, por exemplo, daqueles do tipo BuzzFeed, as 7 questões sobre o câncer, sei lá, da uretra, que você não pode deixar de conhecer. Isso é uma notícia agora. Enfim, são, pelo menos do ponto de vista editorial, são configurados como notícias, né? E esse enunciado, não há tal coisa chamada sociedade, a gente vê sempre do ponto de vista, obviamente, negativo, né? O que seria essa noção da ausência de sociabilidade, até para a formação do indivíduo, né? Mas o que é tão forte realmente nesse discurso liberal, burguês, que remonta a ansiedades, expectativas que já foram revolucionárias? Ou seja, por que isso ainda tem algum tipo de efetividade? Por que não só transparece essas negatividades? E para finalizar bem rapidamente, para os dois, de forma bem telegráfica. O filme Sorry We Missed You, aqui ficou traduzido como Passamos por Cá. Não sei exatamente como se traduziu no Brasil, mas de qualquer forma viram o filme, né? O filme, dos filmes do Ken Loach, que eu sou entusiasta do Ken Loach, vi todos, são todos muito duros, nenhum tão duro quanto esse. Esse é difícil de chegar até o final. E o Ken Loach faz coisas com a câmera que pouca gente faz, né? Do ponto de vista, estava lembrando do filme por conta dos pontos de apoio, né? E a estrutura familiar, né? De repente, na resposta, talvez o Ricardo possa contar um pouquinho do filme só para o Emílio ficar a par. Mas, para finalizar, e a partir da fala do Danilo, que eu acho muito importante, né? Eventualmente pensar na descontinuação de categorias socioprofissionais inteiras a partir, por exemplo, da emergência climática.
eu queria pensar muito sinceramente, é muito difícil fazer isso em qualquer outro lugar, eu gostaria que aqui fosse possível fazer esse tipo de discussão. No Brasil, houve uma categoria socioprofissional que se chamava ascensorista. Aqui em Portugal, talvez vocês não saibam o que significa, mas era uma pessoa que ficava ao lado dos botões do elevador, as pessoas entravam, ignoravam solenemente, como se faz a um criado mudo, né? E falavam, terceiro. E a pessoa passava a vida inteira ali nos altos e baixos. Como disse um amigo nosso, era uma vida cheia de altos e baixos. Que é uma piada que eu nunca gostei, mas enfim. Acho péssimo. Ou já houve, provavelmente se conhece em Portugal, a função do cobrador, né? Ao lado do... Será que não seria de se perguntar também por algumas funções, não só das plataformas, que nós deveríamos pensar sinceramente, inclusive junto aos sindicatos, pela sua extinção, não por razão de qualquer emergência climática, mas de uma emergência humanística, né? Da vida sem sentido, né? Porque existem várias funções desse tipo, né? Que nós poderíamos ver só sobrar, eventualmente substituídas por outras mediações, inclusive técnicas, né? Porque a técnica não precisa ser só um assunto do grande capital. Mas é isso, basicamente. Desculpa. Qual a opinião dos professores a respeito de como romper este ciclo de precarização ou de manipulação de linguagem ou de questões regulatórias, etc. E depois da Daniela Davidson Castro, gostaria de fazer uma questão para o professor Emílio. Será que o discurso neoliberal, com o engodo da omnipotência, também lança o sujeito no campo do desamparo, do estar por conta própria, sem ajuda, e também pode remeter ao campo do angustiante, da estranheza? E ainda, da mesma colega Daniela, e para o professor Ricardo, se os trabalhadores uberizados não têm um lugar de direito, como ter acesso aos dados da saúde e dos acidentes. Mas a Ana Marques pede mais informação sobre a pesquisa que Ricardo fez junto aos trabalhadores de aplicativos. E a Ana Marques pergunta ainda como não deixar de incluir na discussão os propósitos e sentidos das diversas culturas de trabalho. É muito breve, e era só para aproveitar, em primeiro lugar, queria saudar a todos e a todos que estão presentes nesta sessão, e a minha pergunta é muito breve, e queria aproveitar algo que citou, algo que foi citado no final da última intervenção, aliás, saudar as intervenções com as quais aprendi bastante, e não só as intervenções dos oradores, mas também o período de perguntas que se seguiu. E como estava a dizer, como estava a querer dizer, há algo, e queria aproveitando um gasto de algo que foi dito na última intervenção do último orador, que há algo de antigo neste novo que se apresenta nos nossos dias, e isto remete, e para irmos para além desta reificação da tecnologia, que é apresentada aqui mais como uma mediação, fica-se com a ideia muito clara de que o capitalismo acaba por ser um modo de exploração que aproveita a seu favor formas de domínio, formas de organização do trabalho não capitalistas, pré-capitalistas e quiçá não capitalistas. A minha pergunta é muito simples e talvez não seja até um desafio para respondermos no curto espaço de tempo que nos leva até o final desta sessão, mas é para pensarmos um pouco mais naquilo que é antigo, em tudo o que é de novo, nestas novas formas de organização do trabalho e de exploração das classes trabalhadoras. Era só isto. Não, primeiro eu queria agradecer a todas as questões. Fico feliz que as nossas falas tenham suscitado esse debate. Eu não vou conseguir dar conta de responder tudo, obviamente. Talvez umas 2, 3 questões e algumas que perpassam e estão relacionadas. Primeiro, o diálogo com a Raquel, que eu tenho acordo. Talvez a forma que eu estruturei minha fala possa levar
a uma ideia de determinismo tecnológico, e longe disso gostaria de ressaltar dessa forma. Mas acho que há um salto de qualidade da tecnologia que vem sendo implementada no mundo do trabalho, e isso eu queria ter destacado em relação às anteriores. E o salto de qualidade está na extensão que ela atinge toda a esfera da economia, né? E nesse sentido, eu não concordo com a ideia de que estamos... Aliás, nós temos que problematizar a ideia de uma revolução tecnológica, porque tem muito ideologia embutida na indústria 4.0, etc. Muito do que se promete ainda não tem sido implementado, mas, de fato, a cabeça dessa mudança tecnológica, a revolução digital, ela vai produzir mudanças significativas. Nisso, então, eu queria ressaltar essa questão. E nisso tem um acordo que o elemento político ele é central. O exemplo que eu dei dos BEC e dos APPs é exatamente essa possibilidade de organização dos trabalhadores que estão atomizados, né? Eles utilizaram as plataformas digitais para se organizarem. Então, há um potencial de organização. Eu acho que o movimento operário ele tem a criatividade, a história mostrou isso, de contornar as formas de dominação, e a tecnologia busca criar novas formas de dominação, de controle, para criar resistência, né? Também encontrei em depoimentos sobre o teletrabalho exatamente situações parecidas, né? Num desses congressos de sindicatos, uma trabalhadora levantou e falou: olha, eu quero o teletrabalho para fugir do ambiente tóxico, do assédio moral, né? E isso era do trabalho na Justiça Federal, um setor que não é altamente precarizado. Então, esse elemento da dimensão, que não é unicamente da dimensão econômica, né, ou da dimensão fordista, né, do trabalho convencional, tradicional do século XX, ela é central também para se pensar as múltiplas dimensões do trabalho, ou o trabalho quanto utilidade, né, quanto formação dos indivíduos. Então, essa é uma questão para tentar responder um pouco. E vou dar um salto para ligar com o que o Roberto falou. O ascensorista ainda existe no Brasil. Não generalizado como antes, mas no Rio de Janeiro ele existe, e em Brasília ainda existe, né? E esse exemplo em prédios públicos ainda existe. Eu fiquei assim horrorizado quando eu encontrei em vários prédios. E é muito interessante esse exemplo, justamente para se pensar, fugir do determinismo tecnológico, ou seja, a automação, a implementação dela não depende unicamente do cálculo econômico, mas ela enfrenta também questões culturais. E no Brasil, nós ainda temos, por exemplo, fretistas nos postos de gasolinas. Por quê? Porque é a cultura do servir, né? É a velha tradição histórica da escravidão que criou uma cultura do servir no Brasil, talvez em outros países seja menos, mas que isso faz com que haja ainda hoje o assessorista. Claro que os sindicatos não vão levantar, eu acredito, né, o fim. Vamos pensar um outro caso, como foram os cortadores de cana. Você tem uma máquina que substitui os cortadores de cana, que é um trabalho onde no Brasil se morre por fadiga de cortar cana. Se corta mais hoje, o trabalho é mais intenso do que na época da escravidão. Temos que colocar contra o trabalho, esse tipo de trabalho. Mas que tipo de tecnologia vai ser implementada no lugar e que tipo de outros trabalhos vão ser criados para... Eu acho que a gente está num nível de regressão do ponto de vista social, e acho que as tecnologias elas dão um salto no caráter destrutivo das relações de trabalho, que o que reivindicar o fordismo é quase que progressista, né? Porque é uma maneira de você... a gente chegou a discussão lá no Brasil assim, a gente passou a reivindicar CLT, que a gente sempre foi crítico, porque o nível de precarização, de ataque é tamanho que a gente está indicando manter CLT, o Código do Trabalho no Brasil. Desculpa, às vezes eu falo siglas como se todo mundo conhecesse. E é isso, que foi baseado na ideia do trabalho fordista.
Então, essa dimensão, que também eu acho eu vou encerrar, uma das grandes vitórias do neoliberalismo, é criar um modo de vida, uma perspectiva, é retirar a ideia da utopia, né, da revolução, que a gente discutir trabalho decente com entregador de aplicativo, eu não vejo como ter trabalho decente, né? De fato, se a gente for discutir dar os direitos trabalhistas que estão em leis, né, para os entregadores, as plataformas deixam de existir, porque ela não tem mais a vantagem do lucro. Então, a gente tem que dar um salto além, né, de pensar outra sociedade, porque o que cria esses entregadores, que eles se aventuram no meio do trânsito para entregar comida rápida, é um tipo de organização da sociedade. Então, a discussão aí a discussão passa do trabalho, a discussão sobre a totalidade, né, que tipo de sociedade queremos, que tipo de modo de vida queremos, mas eu acho que nós estamos longe dessa discussão dentro do movimento sindical, da esquerda. Isso tem a ver com um momento histórico, mas é fundamental que a gente traga esse debate. Bom, desculpa se eu não vou conseguir responder todos. Agradeço demais as perguntas, agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder conhecê-los e trazer um pouco das reflexões, um pouco da pesquisa que nós realizamos. Obrigado. Já deixo de antemão, assim, acho que depois a gente pode fazer isso de maneira escrita, né? Mas quem quiser entrar em contato, depois pode pedir o contato para o João, e que a gente pode continuar esse debate. Aos que não estão presentes, podemos continuar esse debate no campo virtual, mas com ideias reais, concretas, de pessoas reais, né? Eu vou ser bem breve, vou fazer 2 comentários, assim, acho que primeiro também da questão da gamificação, levantado pela Raquel, assim, eu acho que sim, acho que, né, essa estrutura de jogo, ela de uma certa forma se presta a esse papel de uma formação, de um treino para uma força de trabalho. Mas ao mesmo tempo, e aí assim, eu acho que esse é um dos interesses de pesquisa meu, inclusive para esses próximos anos, assim, ao mesmo tempo há uma regressão, e aí isso diz respeito à cultura e à forma de discurso, há uma regressão e uma infantilização do próprio trabalhador que trabalha com aplicativo, que ficam sendo submetidos a essa lógica de jogo dentro do trabalho. E aí isso, de novo, não tem nada de novo nisso. Isso é feito, e eu faço, de novo, uma crítica do lugar que eu falo, como psicólogo, os setores de gestão de pessoas e recursos humanos infantilizam as pessoas desde que o tempo é tempo, desde que foi criado, né? Eu já fui em prédio público em Brasília, com assessorista, entrei no setor de gestão de pessoas, aí eles mudam de nome, né? Que também é uma retórica, fica mudando de nome, não muda nada. Tinha fogueira de papel celofane para São João, de papel, gente, com desenho de história em quadrinho empregado. Eu entrei no jardim de infância. Errei, entrei na creche do prédio, opa, desculpa. Então, há uma dinâmica dessa gamificação que, ok, por um lado se presta, eu acho que sim, a esse treino de força de trabalho, mas há uma inserção dessa lógica dentro das próprias plataformas, da forma como as pessoas trabalham, que liga e reforça essa infantilização, né? E, Beto, eu não tenho uma resposta, é só um caso que me aconteceu, e aí eu vou aproveitar, inclusive, a presença do João. Eu fiz um estudo com condutores de trem de metrô, no Distrito Federal, e eu fui apresentar, alguns anos depois, os resultados num evento nacional. E a pergunta que foi feita por um condutor foi essa. Então, o senhor está falando que é tão ruim que é melhor acabar com esse posto de trabalho. Depende da perspectiva que a gente vai levantar, né? Como é que eu falei, essa resposta ela não está pronta, né? Qual é o custo? Condutor de metrô. Né? E aí eu falava, bom, do trabalho repetitivo, do esforço físico, que eles ficam segurando. E ele falou isso, ele falou assim, então acaba. Por aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a gente já tem linhas que são totalmente automatizadas. Em Paris também isso acontece. Tem trens que são... É isso? Essa é a solução? E eu fiquei, não foi uma das poucas vezes, mas foi uma das primeiras vezes que eu fiquei completamente sem resposta. Eu falei, bom, do ponto de vista da saúde mental, talvez seja essa a solução. Porque esses sujeitos estão adoecendo em virtude desse trabalho, eles não têm sentido isso. E aí eles começam a cometer erros em virtude justamente desse trabalho de repetição, erros básicos, de abrir a porta do lado errado, as pessoas caem em trilho, etc, etc.
do ponto de vista político e social, essa é uma discussão que que eu não vou conseguir responder você nesse tempo e nem falar aqui também. Algo muito mais complexo. Mas acho que isso não é colocado na mesa. Eu acho que a grande questão é justamente uma questão de coragem de discutir esse tipo de situação. E é que bom que temos esse espaço aqui para falar um pouco sobre isso, né? E acho também que falta, de fato, a gente discutir o que a gente quer do ponto de vista social, né? Na sua totalidade, como o Ricardo falou. Gente, é isso, me coloco à disposição, acredito que o debate vai continuar aqui também depois de forma, né, de maneira informal. Depois podem pedir meu contato para o João. Obrigado aí, né, pela oportunidade de falar com vocês. Se João me permita, era só agradecer porque o nosso grupo de estudos do trabalho tem agora este acolhimento no Centro de Estudos Globais e é muito feliz nós voltarmos a estes seminários interdisciplinares em que tantos saberes tão diferentes se cruzam em tantos tempos. E é um prazer enorme agradecer ao José Eduardo Franco e a todos vocês e sobretudo aos nossos convidados e ao João pela sua moderação. Muito obrigada. Obrigado.